Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito do conceito do acidente do trabalho. Nos acompanhem nessa jornada. Primeiro, eu quero lembrar a você que, segundo o artigo 7, inciso 27 da Constituição Federal, o empregado ele tem direito à indenização pelo empregador quando o empregador ocorrer em dolo e culpa independente de seguro acidente do trabalho. Então, nós precisamos entender que para que haja o acontecimento, o evento danoso caracterizado como acidente do trabalho, esse evento danoso ele precisa estar enquadrado no conceito de acidente do trabalho que está lá no artigo 19 da Lei 8.213 de 91. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito desse conceito. Então vamos compreender o que é que o artigo 19 nos traz e qual é esse conceito do acidente do trabalho que é o objeto desse vídeo. Veja bem, acompanhe conosco essa leitura. O artigo 19 nos diz que o acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Perceber que o acidente do trabalho, para ser acidente do trabalho, ele precisa ter os seguintes requisitos cumulativos conforme nós lemos na lei. E o primeiro requisito é que haja evento danoso. Gente, o que significa isso? Há necessidade de ocorrer esse evento danoso. Por exemplo, um empregado que cai de uma altura, ou um empregado que tem a sua mão decepada numa máquina enquanto está realizando uma tarefa, esse evento danoso ele precisa acontecer. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que este evento ele tenha relação com o trabalho. Está aí um fator muito importante, porque não adianta esse empregado se acidentar, sofrer um evento danoso e este evento não está relacionado ao trabalho. Por exemplo, um jogador que aí no final de um trabalhador, perdão, que aí no final de semana ele vai jogar bola e ele se acidenta na bola, né, ali na pelada. E o que acontece, gente? Esse acidente, ele é do trabalho? Não, ele não é do trabalho, ele não tem relação com o trabalho. Houve um evento danoso, o acidente sofrido, mas ele não tem relação com o trabalho. E eu digo isso para vocês em regra, né, porque nós sabemos que no direito sempre existem exceções. Por exemplo, eu lembro de um caso de um acidente do trabalho sofrido por um trabalhador que ele estava sim jogando bola, que em regra não teria relação com o trabalho, porém, quem estava organizando aquele campeonato de futebol era a própria empresa no qual ele trabalhava. E os trabalhadores da empresa estavam disputando entre si. E durante o jogo ele foi acidentado. E sim, nessa hipótese específica foi configurado o acidente do trabalho, porque, como exceção, o jogo era organizado pela empresa, o campeonato organizado pela empresa, e ali ele estava em nome da empresa realizando essa atividade. Então, nessa situação específica, foi sim um acidente do trabalho. Uma outra possibilidade, nesse exemplo que nós já demos aqui rapidinho, é quando se trata de um jogador de futebol, né? O jogador de futebol, ele está desenvolvendo a sua atividade, ele pode estar jogando futebol e aquela é a sua relação de trabalho, ele tem um vínculo com o clube e dentro desse vínculo, se ele sofreu um acidente do trabalho, é óbvio que ele precisa ser caracterizado mesmo como acidente do trabalho. Vamos para o terceiro requisito, então, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional. Então, o acidente ele precisa trazer um dano efetivo ao trabalhador. Por exemplo, pode ser que esse trabalhador que lá no início eu dei exemplo, que ele caiu de uma certa altura, ele pode ter caído, mas de repente ele, misteriosamente caiu em pé, não sofreu absolutamente nenhum dano, ainda que tenha ocorrido o evento danoso, não causou lesão corporal ou perturbação funcional. E se não causou, então aí nós já descaracterizamos o acidente do trabalho. E o quarto e último requisito é que cause a morte ou perda ou redução temporária ou permanente para a capacidade do trabalho. Gente, é muito bom, né? Mas você observa que todas essas possibilidades, elas caracterizam o acidente do trabalho. Então, se você sofreu um acidente do trabalho, seja típico ou não, nós já vamos entrar nesse mérito de explicar o acidente típico e o atípico nos próximos vídeos. Mas neste momento quero frisar, se você sofreu um acidente de trabalho, você teve uma perda da sua capacidade de trabalho, uma redução, seja ela temporária ou permanente, ou até mesmo se a pessoa morreu em decorrência desse acidente, sim, ela tem direito a uma indenização por acidente do trabalho. No caso de morte, é claro, os seus dependentes é que terão esse direito. E aí, conseguiu compreender quais os elementos para a caracterização do acidente do trabalho? Então continue nos acompanhando nesses vídeos, porque agora nós falaremos a respeito do acidente típico e do acidente atípico. Um abraço e até o próximo vídeo.